Olá, amigo! Olá, amigo! Bom dia! Quem vos fala é Geraldo Luigi, cantor e compositor. Estou um pouco parado aí, sem composição, sem gravar, mas breve sairá uma canção aí. E, como sempre, toda quarta estamos aqui. Eu aqui no Rio de Janeiro e sempre ele lá no Paraná. Nós temos uma sabatina toda quarta, que virou uma super quarta. E nós estamos num tema muito importante sobre Deus é bom, Deus é ruim, como é que pode ser Deus é mau e bom ao mesmo tempo. Mas eu tenho esse amigo que é o meu professor de hebraico. Além disso, ele é professor de português, de grego, de italiano e sabe tudo mais um pouco das histórias e tradições orais da Torá no que tange ao povo judeu. E conhece também muito, sabe tudo de um pouco de histórias seculares, tem data precisa. Eu falo com ele, sempre ele, João Alves Correia, lá do Paraná. Bom dia, João Alves Correia, conhecido como Est. Bom dia, Geraldo. Tudo bem por aí? Tudo na perfeita Shalom. Isso aí, tudo bem. Estamos juntos novamente, então, né? Bendito Baruch Hashem. Baruch Baruch Hashem, estamos aqui juntos mais uma quarta-feira. Projeto aí que começou aí, umas perguntas minhas, agora virou, vamos dizer aqui, o que a gente pode dizer? O que virou? Virou uma obrigação nossa, né? Com certeza, toda quarta-feira, né? Agora nós temos essa obrigação de trazer aí, eu aprendendo e você compartilhando os seus conhecimentos com aqueles que precisam, que buscam uma verdade. Isso aí. Beleza, então vamos começar, para não perdermos tempo? Vamos começar, mas antes de começar, Geraldo, eu quero só fazer um adendo aqui, porque é claro que eu acompanho os comentários dos vídeos, né? E desse último vídeo que nós postamos, e houve comentários favoráveis e houve comentários Negativo. Não, boas críticas. Boas críticas. Boas críticas. Então eu gostaria de dar uma satisfação para essas pessoas também, porque, enfim de contas, elas nos acompanham, então elas merecem uma satisfação, né? E nesse caso nós temos que estar preparados para receber críticas boas e ruins, né? Nem todos vão concordar com a gente, senão, né? Naturalmente. Então, é parte da nossa obrigação também. Eu peço só para você baixar a música, Geraldo, por favor. Só se for agora. Ok. Então eu gostaria logicamente, dar uma satisfação para o pessoal aqui, porque eles estão comentando, eles estão interagindo com a gente, então é respeitoso que a gente, então, obviamente, dê um retorno para eles. Bom, foi comentado que o vídeo, por exemplo, ou então a explanação, ela estava um tanto quanto simples demais, ela estava um tanto quanto simplificada. Bom, a questão é que a nossa forma de abordagem é uma forma um tanto quanto direta ao ponto. Nós não queremos fazer muito contorno nas coisas. Porque nos muitos contornos as pessoas acabam se perdendo. Principalmente as pessoas que estão chegando agora, mais simples, que estão chegando agora no monoteísmo, não entendem muito bem a linguagem, não entendem muito bem a profundidade dos estudos que ocorrem, digamos, no âmbito judaico. Então, nós procuramos sintetizar a coisa. Então, houve comentários que as explanações seriam simplistas demais. E eu concordo que são simplistas, na verdade elas são intencionalmente simplistas, porque a ideia é atingir a grande massa das pessoas que estão chegando agora, e não pessoas que já estão... Estamos no básico, né? Que já tem um grande convívio com o monoteísmo, com as ideias monoteístas, então não é esse o objetivo. Isso aqui, na verdade, é uma instrução preliminar básica para todos, né? Aí se você começar a entrar nos textos cabalísticos, aí ninguém vai entender nada, né? Ainda tem isso. Não precisa nem entrar em Kabbalah, basta entrar realmente em questões de Torá, mesmo Torá escrita, que realmente as coisas ficam muito nebulosas muitas vezes. Então a gente prefere ser
realmente minimalista, né? Não, eu confesso para você que mesmo as pessoas comentando são simples, eu com essa simplicidade, às vezes é difícil de compreender. Você tem que estar com os pés no chão para compreender essa simplicidade básico para o início, né? O povo não é um povo que tem um conhecimento em si, estão saindo, né, do sistema. Então tem que ser assim, não adianta a gente fugir, querer dar uma de sabichão, né? Você tem o conhecimento, mas você tem que ir devagar, dando um pouquinho, dando linha na pipa, mais devagar, né? Devagar, exatamente. E eu peço a compreensão das pessoas que estão aqui mais avançadas em minutismo, que elas vejam outros vídeos disponibilizados no canal que são mais densos, né? E Uhum. que esses aqui realmente são para as pessoas que estão, né, que estão ainda iniciando em termos de mutismo, E sem certo? contar que não é o começo, tem muita coisa pela frente, tem muitos temas importantes que a gente vai trazer aqui, Uhum. entendeu? Que as pessoas que saem do sistema não têm o mínimo de conhecimento, né? O mínimo de conhecimento e vão se assustar com algumas coisas, entendeu? Vão Exatamente. Alguns discordar, conceitos, vão né? concordar, mas vão se assustar com algumas coisas, né? Isso. E as pessoas que saem do sistema pegam ao pé da letra como está escrito na tradução em português. Aí, meu irmão, aí complica, né? Isso. Então é isso, só essa satisfação que eu gostaria de dar para os amigos que acompanham o nosso canal. O comentário do rapaz foi bem respeitoso, né? Uhum. Diz que acompanha o nosso canal, que gosta inclusive do canal, então eu só quero dar essa satisfação para ele. Então, não me recordo agora, perdão, o nome, mas aí está então a satisfação que foi dada. Eu peço que esse nosso amigo veja outros vídeos mais densos, mais complexos, mais avançados no canal, que tem muita coisa aí. Não sei se ele já andou pesquisando. Mas enfim, E, esses são vídeos didáticos mesmo para as pessoas que estão chegando agora. não, e fala para eles também na resposta que eles podem mandar pergunta que a gente coloca aqui, o tema dele para a gente vai falar, fulano de tal trouxe uma pergunta aqui, a gente vai também, né, esmiuçar essa pergunta, né? Sem dúvida. Se ele tem dúvida de alguma coisa, pergunta aí que a gente traz aí E, para você esmiuçar. e ainda que a grande questão é a seguinte, é que ele nos direcionou para um outro canal que também é trabalhado por uma pessoa que é conhecida no meio e tal. Não vou citar nomes, mas está o nome lá desse canal e dessa pessoa. E é muito conhecido no meio. E eu só quero salientar o seguinte, que a nossa abordagem, a abordagem deste canal, do canal Yesh Yohanan, juntamente com o Geraldo Luigi, é um canal que não visa formação de pessoas religiosas, né? Hum, Nós somos um canal não, para não, não, não é um canal de conversão, é um canal de esclarecimento. nem de conversão, nem de judaísmo, porque ele comentou, inclusive, que seria, digamos, aqui está uma visão judaica de um outro canal, tal, 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 mas isso não nos interessa, Mentira. pelo fato de que nós não temos a ideia, por exemplo, de direcionar as pessoas para o judaísmo, mas sim Entendi. para o pensamento da própria Torá e, obviamente, com respaldo, sempre que viável, sempre que possível, dos comentários dos sábios que são abalizados. Mas a nossa Entendi. intenção não é a formação de uma liderança religiosa, ou de um canal religioso, ou de uma organização religiosa, como é a pretensão do outro canal. Entendi. Ok? Perfeito. Muito bem esclarecido. Então é isso. Vamos lá então, Geraldo. Beleza. Então, semana passada a pergunta ficou em Devarim, Deuteronômio 32, 39, que diz que o Criador, sou, eu mato, firo, faço viver, dou a vida, e você já esmiuçou esse canal, né, perdão, esse tema, né? Que é onde foi aí, você assistiu o comentário aí, né? Depois eu vou dar uma olhadinha lá nos comentários lá. Mas, assim, você falou que as coisas são naturais, né? Deus está no controle, mas de longe olhando, mas ele deu poder ao homem, como eu citei verso 8 de Terrelim, Salmos, né? Que Deus o coroou
né, como soberano na terra, sobre os animais, tudo, ou seja, os governantes que estão aí na terra são eles que dominam a terra em si. Porém, quando as forças de Elohim, as forças do Eterno, que são os Elohims, descem, não dão um controle. Então, pega o inocente, pega o homem mau, entendeu? Mas o homem que está no comando da situação. E eu quero trazer agora provérbios. Como é que é provérbios em hebraico? Mishlei. Mishle. Mishlei? Mishlei Shlomo. Mishlei Shlomo. Mishle Shilomó. Muito bom. Então vamos falar de Provérbios 4, 16, versos 4, porque a gente tem um tema, dentro desse tema a gente vai falar se Deus usa alguém para o mal, né? Eu vou ler aqui, ó, no verso 4. Posso ler? Na Pode, versão traduzida aqui? por favor. Vou dar aqui, não vou falar, vou falar o que eu sei quem é. O Eterno faz ou fez todas as coisas para entender aos seus próprios desígnios. O desígnio dele, né? É o que eu entendi aqui. Mas até o ímpio, o homem mau, ele cria para o dia da sua ira, ou o dia do mal. Ele cria o homem mau. Eu quero entender, é isso aqui que nós perguntamos. Quando um assassino mata alguém, foi Deus que designou esse assassino, e você, não, não pode ser, você explicou muito bem, mas aqui no provérbio está dizendo que ele cria o homem iníquo, o homem ímpio, o homem mau para o dia da sua, para que ele possa utilizá-lo. Como é que é a explicação desse texto? Ele cria alguém para fazer o bem? Para fazer o bem, sim, nós sabemos. Mas pode criar alguém para fazer o mal? Por exemplo, Nabucodonosor ele foi chamado de servo, mas ele perseguiu o próprio filho do Criador, que é a nação de Israel. E aí? Pois mais uma vez, é importante que se entenda sempre, essa é uma premissa básica, né? Que a escritura, ela foi dada na linguagem dos filhos dos homens, ou seja, dos seres humanos. E eu quero Perfeito. repetir esse refrão, porque já está se tornando um refrão, né? Mas Uhum. importante que se entenda, é importante que se entenda que o que a escritura nos traz, apesar de ela ter a inspiração, obviamente, divina e ter, digamos, bons conselhos, bons caminhos, né, para o homem, nós entendemos que ela é o produto do pensamento da sua época. Então, ela tem algumas limitações relativas a tempo, relativas à cultura, relativas à sociedade, relativas ao momento em que esses homens que escreveram os textos viviam. Perfeito. Então, nós não podemos, obviamente, tirar do texto e aproveitá-lo 100% e aplicando ao nosso mundo moderno. Por quê? Existem restrições lógicas, né? Existe, digamos, um avanço tecnológico muito grande no mundo moderno. Então, nós não podemos Perfeito. comparar, por exemplo, muitas vezes, o pensamento do homem naqueles dias sobre a ciência ou sobre o conhecimento com relação ao que nós temos hoje. Você Desculpe, ainda que exista na Torá camadas de sentido que nos podem surpreender muitas vezes, certo. né? Podemos Você falou da linguagem muito antiga e nós estamos num mundo evoluído, né? Muito tecnológico, né? Avançado, né? Isso você falou? Inclusive, eu estava vendo uma reportagem ontem, né? Lembra do Carro do Futuro, daquele filme? Uhum. Sim, Pô, sim. daqui a 10 anos já estão projetando esse carro. E pô, eu falei, eita ferro. É a profecia lá do tempo antigo, que era um filme de ficção, já tá para virar realidade. É, é Só o que nós para. falamos. Aquilo que o homem sonha, ele realiza. Né? Então, o que nós vemos hoje no mundo moderno foi o sonho de alguém no passado. Né? Eu acho que isso está bem claro para todo mundo. O que nós temos hoje, em termos de conhecimento, de tecnologia, muitos aspiraram no passado.
E essa aspiração, esse sonho, acaba se concretizando porque o homem tem esse potencial de sonhar e criar, Perfeito. né? Por quê? Porque ele é a imagem de Deus. Essa é a resposta lógica, óbvio, Per... natural, Uhum. né? O homem sonhou em voar um dia, hoje ele voa, Perfeito. né? O homem sonhou com dispositivos que facilitassem a vida do homem no mundo moderno. Isso é a questão de 500 mil anos atrás, sonhava-se com isso que nós temos hoje, e hoje nós temos isso como realidade normal do dia a dia comum, né? Então, o que nós entendemos é que o potencial já existe no homem desde os tempos antigos. Perfeito. As ideias, os sonhos, os pensamentos, as aspirações já existem no homem, está no que nós chamamos do mundo das ideias, está no que nós chamamos de Olam Habriah, que é o mundo da criação, no aspecto mais elevado, digamos assim, mais elevado do que o mundo que nós temos aqui hoje. Então, é como se fosse todo o potencial humano está, de alguma forma, entranhado no ser humano, por conta da imagem divina nele. E, lógico, o realizar isso é de acordo com o tempo e o desenvolvimento e a nossa própria evolução, né? Perfeito. Então, o que acontece? O texto bíblico, ele nos traz o seguinte, que o Senhor fez todas as coisas para o seu próprio propósito. Kol pa'al Hashem Lamanehu, Vegam Rasha Leyom Ha, e também o ímpio e também o maldoso para o dia mau. Bom, como entender esse texto então? Este mundo, na verdade, Geraldo, é bom que a gente entenda isso. É um mundo é um mundo dual. O que seria um mundo dual? O mundo dual, eu peço que você preste bem atenção, e as pessoas também que estão ouvindo prestem bem atenção, porque agora eu vou entrar num tema um tanto quanto mais denso. Perfeito. Atento. O que é um mundo dual? O mundo dual é um mundo bivalente. É um mundo que tem dois aspectos, né? E esses dois aspectos, eles foram escolhidos pelo homem no momento em que ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Perfeito. Bom, então nós deixamos aquele estado primordial de inocência, edênico, e passamos então a habitar um mundo diferente, uma realidade diferente, que é o que nós chamamos de realidade do conhecimento do bem e do mal. Ora, bem e mal são princípios antagônicos, são princípios bivalentes, são dois princípios. Eu digo bi porque eles são dois princípios. E a partir desse momento, nós vivemos nesse mundo agora, um mundo de relatividade, no mundo de subjetividade. Não é mais um mundo objetivo, de absolutos, como era o mundo edênico. É um mundo agora que depende de uma escolha, depende das nossas escolhas, totalmente das nossas escolhas, sejam elas para o bem, sejam elas para o mal. Então, quando fala que Deus criou até o mesmo o mal, que ele fez, no caso, a obra do Eterno é para o seu próprio propósito, inclusive o mal para o seu dia, o ímpio para o dia mal, isso significa que o ímpio, na verdade, ele não é ímpio porque Deus o fez assim, mas porque ele escolhe ser assim. Agora, e é uma realidade, quer queiramos, quer não, é uma realidade intrínseca à natureza, à criação. Assim como nós temos o bem, nós temos automaticamente o mal, porque nós não reconheceríamos o bem se nós tivéssemos apenas o mal, ou vice-versa. Não reconheceríamos o mal se tivéssemos apenas o bem. Porém, a pessoa pode dominar esse mal, né? Não, natural. Isso desde o Gênesis vem explicando. Agora, se ela não quiser dominar o mal, ela não adianta ela ir para a igreja, ela ir para a sinagoga, ela ler a escritura, ele orar de madrugada, e se ele, ou seja, se esconder atrás da religião, mas está praticando o mal. Ele é mal por natureza. Ele tem que mudar, e Deus não muda, não é isso? Isso, exatamente. Não muda. E aí o que acontece? Quando eu entendo isso, eu percebo que não é que o Eterno fez o ímpio para o dia mal, que ele de forma assintosa, até de forma proposital, não, eu vou criar um cara maligno
Só para eu ter o prazer, assim, de destruí-lo no dia ruim. Ou Né? para destruir alguém, né? Ou destruir alguém. Não, ele não tem essa pretensão. Na verdade, o que o texto está falando é que o ímpio é uma condição natural da existência. Por quê? Porque quando nós somos criados, nós somos limitados. O fato de Perfeito. sermos criados nos limita. Essa limitação também tem a ver com o nosso potencial, né? O texto da Torá diz que as inclinações do pensamento do homem eram más todo dia, o tempo todo. Você, Perfeito. na geração antediluviana, por exemplo, nós vemos ali que o mundo estava entregue a uma situação totalmente de perdição, no sentido ético e moral. Não se tinha ética nem moral. Então, o que acontece? Isso é fruto do quê? Isso é fruto não de que Deus os criou desta forma, não que Deus os criou dessa forma. É fruto das escolhas pessoais de cada um. Cada um. Perfeito. Ou seja, nós temos o potencial de sermos bons, se nós assim desejarmos. Temos o potencial de sermos maus, se assim desejar. Mas não fomos confeccionados já totalmente maus ou totalmente bons. Então, Deus nos criou com uma propriedade apenas, mas sim com duas propriedades. Agora, a escolha que eu faço é que vai determinar como será o meu dia. Se o meu dia será Ou um as dia, consequências também, né? consequências. Quando eu falo de dia, eu estou falando das consequências. Como será o meu dia? Se ele será um bom dia ou será um dia mau, como diz o texto aqui. Então, ele criou no sentido de que ele deu possibilidades. Agora eu pergunto você o seguinte: quando o mal bate ao nossa mente com uma fúria danada, querendo cometer esse mal, e às vezes muita gente comete o mal porque não pensou. Qual o conselho que você daria para uma pessoa que de repente não pensa e toma decisão precipitada e acaba cometendo mal? Há tempo de pensar? Como é que é? Você age no nervosismo, na fúria, na ânsia, né? Onde alguém de repente está querendo te enfrentar e você cai na armadilha e comete o mal também. Há tempo de pensar em não cometer esse mal? Há tempo, eu acredito que há sempre tempo viável. Por esta razão, é que quando a gente estuda os eventos, por exemplo, edênicos, nós entendemos que a razão, o racional, sempre deve estar acima do emocional. Aliás, isso é uma disciplina. Isso é uma Uhum. disciplina que o homem deve aprender. Quando há, por exemplo, lá no Gênesis, capítulo 3, a interferência de Deus, e ele fala para Adão e fala para Rava, dizendo o seguinte, para a mulher, diretamente para Rava, que representa o mundo emocional, ele diz assim, olha, você vai estar subordinada ao teu marido. Isso implica no seguinte, que as nossas emoções, o nosso lado emocional, deve estar subordinada Razão. à razão. Então, Perfeito. mas isso é uma disciplina. Isso é uma disciplina. O potencial está em nós. Não é que nós, na verdade, muitas vezes, nós nos perdemos porque nós cedemos ao emocional. O exemplo bem claro é do próprio Caim, né? Que o mal está à porta, já à porta, basta você dominá-lo. As Não é maiores isso? barbaridades que ocorreram no mundo, sempre, a todo momento, e também as coisas más que ocorrem nesse mundo, a todo momento, elas têm um núcleo, elas têm uma base, elas têm, digamos, um porquê, porque as pessoas agem emocionalmente. Emocionalmente. Perfeito. E esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Além das vicissitudes naturais de vivermos no mundo natural, no mundo que é regido por regras naturais, leis que não são misericordiosas, que não têm misericórdia, porque não conhecem misericórdia. São leis, princípios naturais, ativos, foram criados para aquilo. Além disso, nós temos ainda contra nós, nós temos ainda esse aspecto emocional que nos assola, ou que nos aborda muitas vezes, e a gente acaba, digamos, se colocando numa situação difícil por conta de darmos ouvido à voz
do nosso eu emocional. E aí, naturalmente, as consequências virão, né? Ontem, assistindo o jornal, nós assistimos, não sei se você tomou conhecimento, do atirador lá nos Estados Unidos, né? Perfeito. Que saiu matando várias pessoas. Ou seja, ele deixou ser dominado pelo mal, né? Nesse caso. Uhum. Ele deixou ser dominado pelo mal e fez a barbárie. E não houve um impedimento, acho que houve um policial que conseguiu pará-lo, mas aí já tinha feito o estrago, né? Ou Sim. seja, por exemplo, se ele foi morto ou não, ele levou 10 pessoas com ele, Uhum. o mal parece que teve como é que eu posso dizer? Uma vantagem em cima do bem, que se ele matou 10, mas ele foi morto por um, ou seja, ele pagou pela vida. Claro que o preço da vida é tão alto que ninguém pode alcançar a vida eterna aqui, né? Uhum. Mas parece que o mal dominou, assim, ganhou. Sim. É isso que podemos dizer? O mal ganhou 10 contra um, por exemplo. Matou 10, ele foi morto. Foi 10 contra um. É verdade. Então, é o tipo de coisa, é o tipo de coisa que você percebe, né? É o tipo de coisa que você percebe quando as pessoas elas se deixam dominar, quando a razão é subvertida pela emoção. Ou seja, veja, essas pessoas que fizeram esses ataques nos Estados Unidos, lamentável, né? Esses lamentáveis ataques. Verdade. O que acontece é extremamente triste, o que aconteceu é extremamente triste. Mas qual é o sentimento? O sentimento que nós percebemos lá é de ódio ao outro, de racismo, contra as pessoas que estão imigrando. Nós podemos ser contra algumas ideias. Isso não nos faz pessoas más ou ruins, né? De forma alguma. Nós podemos ser Uhum. contra alguns princípios ou algumas ideias ou noções. Nós somos humanos, nós temos direito à opinião, inclusive. Discordar e concordar, né? Só nós não podemos pegar em armas e tirar vidas, né? Por Perfeito. por conta das nossas convicções. Essas pessoas, eles têm convicções fortes de que os Estados Unidos não devem aceitar imigrantes lá. Tudo bem, Hum, é direito das pessoas pensarem assim, e a Constituição americana também dá reserva a esse direito. O que não pode é uma pessoa sair com uma arma em punho e ir matando pessoas por conta de uma convicção. Isso é um absurdo. Isso é agir emocionalmente. Isso é perder a razão, perder o bom senso. Isso é deixar com que as suas convicções ou opiniões pessoais transtornem o racional. E aí a pessoa vira um animal, vira um bicho. Ou pior, perfeito. Agora, né? existe dentro do ser humano o Yetzirah, que é a inclinação para o mal, e Yetzer Tov, a inclinação para o bem, certo? Uhum. Quem induz essas inclinações? Hasatan? Então, Hasatan não é uma personagem ou não é um ser, uma entidade, né? Ele é um servo do Criador, né? Quando a gente fala também servo do Criador, no sentido de ser o promotor celeste, de ser o malar, ou a força que existe, que permeia toda a criação, que conduz, digamos, por assim dizer, os casos ao tribunal celeste, tudo isso é alegoria. Hum, É alegoria. Não existe um tribunal em algum local em que um malar, um anjo, né, chamado Satã, vá lá e acuse acusar. ou então promova uma acusação no tribunal, exercendo a sua função jurídica diante do tribunal celeste, e Deus está lá, juntamente com todos os promotores e advogados de defesa. Esse é um cenário alegórico. A gente tem que entender dessa forma, Perfeito. Entendi. uma alegoria. Aí que as pessoas vão fazer o comentário, não entendem que o cenário é alegórico. Eles pegam o pé da letra, né? Esse Aí, é um problema básico, né? É um problema básico, porque
como disse inclusive o Rabi Shimon Bar Yochai há cerca de 2000 anos atrás, ele falou que a Torá, ai daquele que vê a Torá como apenas histórias desse mundo, ai daquele que vê a Escritura como aquilo que ela está falando ali, pensando que aquilo é real, é literal, é físico, é tangível, ai daquele que vê a Torá como Caramba. histórias desse mundo. Por quê? Porque ele, na verdade, a pessoa que age dessa forma, ela não tem capacidade espiritual digamos, de penetrar no texto e tirar dali as lições que ela precisa para a vida. Perfeito. A função da Torá é um manual de instruções para a vida. Não é um livro de historinhas, tipo o Chapeuzinho Vermelho. Né? Onde tem, digamos, os seres fantásticos, como a Chapeuzinho Vermelho, tem o Lobo Mau, tem a vovozinha, e esses seres fantásticos. E um conjunto de lendas ou mitos sem sentido? Não, não. A Torá é algo muito superior a isso, é o que o Shimon Bar Yochai quis falar. Porque se a Torá contivesse apenas histórias deste mundo, qualquer outra pessoa poderia escrever uma Torá até melhor do que existe agora. Entendi. Deus não permita isso, ele conclui. E o rabino-chefe da Inglaterra, agora no século XXI, Jonathan Sacks, todo mundo conhece ele. Jonathan Sacks, o rabino-chefe da Inglaterra, disse que aquele que toma a Torá de forma literal é um herege. Eita, ferro. Aí complica. Muito Bom, bom. palavras dele, inclusive num debate, num estudo que ele fez com um religioso, né, de outra, uma pessoa religiosa de outra denominação, de outra vertente, de outra religião. Enfim, ele diz exatamente isso com todas as letras, né? Então, aquele que toma a Torá ou a Escritura como de forma literal, ele não passa de Um herege. um herege, exatamente. Por quê? Porque ele não está entendendo. O propósito do livro ele não está entendendo. Ele está achando que as histórias são ali reais, né? Físicas, que são verdadeiras no sentido literal do termo. Tô falando verdade, obviamente. Tô entendendo. Mas não são fatos, necessariamente fatos reais em todos os seus aspectos. Ela contém história, mas ela contém história também. Né? Ela contém história, mas ela contém, digamos, o que é importante das histórias, de fato, é o que nós extraímos dela, o substrato dela, o que nós extraímos, o que tiramos dela. Então, as pessoas se perdem muito. Ah, mas eu vou comprovar a existência histórica de Moisés, que o êxodo de fato aconteceu pela arqueologia. Isso tudo é banal. Isso tudo é banal. Diante dos fatos que a Torá nos apresenta, diante do que ela nos ensina, ou tem capacidade de nos ensinar, essas questões de historicidade, se foram ou não reais essas histórias, isso é o que menos importa. Entendi. Isso é que menos tem peso, né? Então, lógico que nós podemos comprovar muito do que a Torá fala, mas não poderemos comprovar tudo o tempo todo. Lógico que não. Lógico que não. Não temos muitas coisas do século XX, da história do século XX, nós não temos evidências. Perfeito. Nós não temos evidências. Há mistérios, por exemplo, do século XX, século XXI, da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, de alguns eventos relacionados a essas guerras, que ainda não estão explicadas. Ainda não temos explicação. Né? Há, digamos, casos, por exemplo, aí recentes, casos, por exemplo, como a queda do avião que estava indo, se não me engano, de Pequim para a Malásia, e o avião caiu aí alguns anos atrás e dizem que caiu, mas o avião desapareceu do nada, ninguém sabe onde foi parar isso. Aquela situação do Triângulo Vermelho, é isso que eu falo? Lá, o Triângulo das Bermudas virou quase Da Bermudas. um mito, né? Mas, enfim, há casos documentados de aeronaves que desapareceram, barcos que desapareceram, e daí? Quer dizer, qual é o segredo, qual é o mistério? E nós não podemos evidenciar nada ali até agora, absolutamente nada. Não há apenas suposições, cogitações. E é século XX, século XXI, gente. Então, entendi. Eu não vou poder comprovar tudo que a Torá fala arqueologicamente ou pela história, etc. Então, isso é o que menos importa. O que o Rabi Shimon Bar Yochai já há 2000 anos falava isso. Não é isso que importa, gente. O que importa é o substrato dela, o que você vai extrair dela.
Então, em Provérbios, que está escrito aqui no português, que Deus cria o homem iníquo para o dia do mal, o dia da sua ira. Ele não está querendo dizer, então, resumindo esse texto, que ele cria alguém mal, não é isso? Uhum. Ele não está É, criando alguém mal não, não, para não. agir a favor dele ou no dia que ele se irá. Pô, a gente vai entender que Deus ira, É, entendeu? Deus tem esse sentimento, é um tema polêmico também, né? Se Deus tem sentimentos nesse sentido humano, ele não pode ter o nosso sentimento, né? Senão ele torna finito, né? Não infinito. ele se torna um como nós, né? Aí, Como nós, não pode, né? então, quer dizer, há uma ingenuidade muitas vezes, uma ingenuidade que muitas vezes ela é, digamos assim, eu diria, ah, realmente ingenuidade. Há outros pontos que as pessoas insistem, batem naquilo como se aquilo fosse uma realidade e querem provar por A mais B que tal coisa é assim, que esses eventos de fato aconteceram historicamente. Isso não tem a menor da importância, Perfeito. né? Agora, então, eu quero passar para. Você concluiu esse texto? Já está concluído? Então, em Eu síntese, entendi. em Eu síntese, entendi. ele não cria ninguém nem bem, nem bom, nem mal. Ele cria as opções, as possibilidades, as probabilidades. Agora, eventualmente, o mal vai escolher o mal, vai escolher, digamos, práticas más ou negativas, porque, na verdade, o dia dele já está determinado, o dia mau, Tá, né? e quando ele escolhe esse servo Nabucodonosor, pegando um gancho, e chama ele de meu servo, que sentido é esse servo? Servo pode ser considerado um escravo, né? Ou pode ser Sim, vamos dizer, um associado dele que para fazer um serviço, né? Fazer um serviço bom, né? Como é que pode ser explicado esse servo? É um escravo, né? Ou é um servidor dele no sentido para o bem ou para o mal? Como é que seria? Por exemplo, a gente lembra que no tempo da escravidão, existia os escravos que era servo maltratado só para trabalho, e tinha uns que se destacavam num serviço melhor para levar uma carta, né? Levar um comunicado, tinha um tratamento melhor, né? Como é que seria nessa situação de Nabucodonosor? Ele foi chamado de servo, mas ele massacrou o povo judeu. sim, sim, perfeitamente. Então, o que acontece? O que a gente percebe, especificamente no caso do Nabucodonosor, é que quando a gente estuda a história do Nabucodonosor, porque ele foi uma pessoa real, ele existiu de Uhum. fato, temos comprovação dele, né? Quando nós estudamos a história do Nabucodonosor, nós percebemos que ele tinha sonhos, aspirações de conquistar o mundo. Hum, Ele não é uma pessoa que foi levantada do nada, tipo um rei obscuro, que do nada foi levantado por Deus para vir e subordinar Israel, o povo judeu, e levar eles para o exílio. Não é essa a ideia. Nabucodonosor já há muito tempo, antes de conquistar Jerusalém e a Judéia, e Israel, ele já tinha aspirações de conquistar o mundo. Ele já tinha domínio, inclusive, até sobre o Egito. Né? no capítulo 14, 12 de Isaías vai dizer sobre ele, né? Até que os Sim, cristãos confundem ele com o suposto diabo, né? é, Subirei. exato. Então, o que acontece? Ele já era uma pessoa com Queria aspirações, né, poder, de né? conquistar, queria poder. Então, o que acontece? Ele, no meio do caminho dele para o Egito, ele encontrava justamente Israel, né? Hum, Veja, um exército que se move do Oriente para o Ocidente. Do Oriente, no caso, Babilônia, que ficava onde hoje é o Iraque. Ele indo no sentido oeste, para chegar ao Egito, ele tem que passar obrigatoriamente por território israelita. não entendi.
E o que aconteceu? Ele simplesmente capturou mais uma cidade para o seu domínio, para o seu império, que foi Jerusalém. Entendi. Então, o que acontece? Aí, nesse espectro, a Escritura diz, então, que despertou Nabucodonosor, meu servo, para fazer aquilo que tinha que fazer, ou seja, para trazer punição para os israelitas. Hum, Punição por conta do quê? Por causa das idolatrias que tinham se desenvolvido dentro do templo, por causa perfeito. do laxismo moral. As pessoas estavam vivendo uma situação de imoralidade grosseira na época. Então, a própria tradição diz que o templo foi destruído justamente por conta da idolatria, da prostituição e do derramamento de sangue dentro do santuário. Vai ser sério, né? Ou seja, Nabucodonosor veio e ele passando justamente para poder passar para o território do Egito, ele tinha que passar obrigatoriamente pelo território israelita. Então foi mais uma cidade, mais um estado conquistado pelo seu império. E esse evento foi interpretado aos olhos do profeta como sendo, digamos, um despertamento de Deus na pessoa de Nabucodonosor, para ele capturar Israel e fazer Israel pagar pelos seus pecados. Perfeito. Agora fazendo um paralelo com o rei Ciro, que foi chamado de não o Mashiach no sentido que Israel espera, mas foi um escolhido também, Hum? onde fez o bem para o povo Israel. Exatamente, exatamente. É o oposto, Nabucodonosor. Ele já tinha a ânsia do poder, ele tem que passar por Israel e ele captura os melhores, né? Ele pega, a gente Os vê que a melhores. história vai começar ele pegando Daniel, Sadraque, Mesaque, os caras mais sábios, porque ele queria, né, utilizá-lo no seu serviço, né? Os utensílios da casa do Eterno, ele leva tudo, né? Segundo a história, né? E aprisiona todo mundo, né? Ou seja, leva todo mundo para a Babilônia, não é isso? Uhum. E essa época é a época de Daniel, de Ezequiel, né? Uhum, sim. Também que estava nesse período, viveu nesse período, né? Uhum. Exato. Agora o Ciro já é chamado de Mashiach, onde fez o bem. Ele liberou o Esdras, né? Neemias, né? Para a reconstrução do templo, né? Ou seja, já foi utilizado para um bem. Ou seja, o povo então, depois do castigo de ter levado para o exílio, eles talvez fizeram até chuvar, né? Retorno. E Ciro, tá no mesmo período? Como é que é? É assim, o que acontece foi que no ano 586 o templo foi destruído, antes da Era Comum. Foi destruído por Nabucodonosor. Na verdade, ele já cercou a cidade em 606, já tinha o domínio sobre a cidade em 606, bem na época do profeta Jeremias ainda, né? É. E depois, em 586, devido a uma revolta que houve, né? Veja que a cidade já estava sob o domínio dele desde 606. Em 586, passados vários anos depois, há uma revolta na cidade e ele então conduz os seus exércitos novamente para Jerusalém e, no caso, Jerusalém queria se rebelar contra o domínio de Nabucodonosor. Né? Uhum. Nabucodonosor vai e destrói a cidade e o templo, né? E leva cativo então o último rei hebreu, o último rei judeu. Enfim, aí se encerra a história de Israel como nação independente naquele momento e começam os 70 anos de cativeiro de exílio babilônico. Perfeito. Depois desse evento, ocorrem os eventos aí relacionados a Daniel, de acordo com a tradição. Não estou falando que isso é histórico, estou falando de acordo com a tradição. Uhum. E Daniel, ele vive no período de Nabucodonosor, que nos primeiros capítulos o rei ali é o Nabucodonosor, depois na sequência nós vemos Ciro e Dario, na Hum. época mesmo. E é justamente Ciro que, inclusive, conquista o reino da Babilônia Uhum. e, na verdade, agrega a Babilônia ao Império Persa. Então, Ciro
Ele também castiga Nabucodonosor e o Império Babilônico pelos seus crimes. Porque já estava. O Ciro? O Ciro castiga Nabucodonosor e o Império Babilônico. Na verdade, não castiga Nabucodonosor, mas sim o filho de Nabucodonosor, né? Nabônido. E ele é castigado, então, por conta dos seus crimes, porque, obviamente, para poder conquistar o império como ele conquistou, derramou muito sangue. Muito sangue. Uhum. Inclusive, o profeta Jeremias vê nisso um juízo divino também sobre o Império Babilônico. Ou seja, você fez o teu papel castigando Israel, mas também alguém vai fazer o papel para te castigar. Né? Entendi. Aí Ciro veio e conquista o Império Babilônico e reina, governa, na sequência também Dario. Alguns dizem que, na verdade, Dario seria um general de Ciro, né? E o que acontece? Mas Ciro tem uma personalidade muito diferente do Nabucodonosor. Veja como é que são as coisas. Como não é uma questão de criação, é uma questão de escolhas. Ciro escolheu ser democrático, ele escolheu ser mais diplomático, né? Ele procurava harmonizar o seu império, né? Ele procurava fazer o bem. Então, o que aconteceu? Por mais que ele conquistasse as terras e fosse um guerreiro, ele dava certa liberdade para o povo. Inclusive, tanta liberdade ele deu que ele ordenou que os judeus voltassem para sua terra. Né? Perfeito. Ainda que Israel estivesse sob domínio do Império Persa Babilônia. quando voltaram. Quando voltaram. Persa, quando voltaram. Entendi. Isso na época de Zorobabel, né? Zorobabel que governou a Judéia não como rei, mas sim como vassalo do Império Persa. Então, resumindo, que nós já estamos aí, faltando 5 minutos para o meio-dia, né? Resumindo o capítulo de Provérbios, Deus não cria ninguém mal. Não, é o fato aqui, o exemplo está claro em Nabucodonosor e Ciro, duas personalidades Eles fazem escolhas. fazem Isso? escolhas, fazem escolhas, exatamente. Perfeito. É como você falou, se ler do jeito que está, como os sábios dizem, se a gente olhar a Torá, pensar que aquilo que está escrito a gente seria considerado um herege. Então, aqui, com quem lê realmente, parece que Deus cria um homem mau, né? Uhum. Não, Deus cria o homem mau para vingar no dia da sua ira, entendeu? Então, há as escolhas, né? As escolhas dos dois lados, né? Uhum. O Yetzirah, né? Que é a inclinação para o mal, e o Yetzer Tov, né? Que é a inclinação para o bem. Então, você tem essa escolha. Deus colocou isso dentro do homem para ele escolher, né? Uhum. Sim, sim, Perfeito. exatamente. Na verdade, é um mundo de escolhas, né? Agora, dentro dessas duas, vou chamar de intuição ou de desejos, mal e bem, quem faz, só para a gente resumir aqui e fechar esse tema, porque tem muita coisa, só semana que vem. Tem os dois lados. Quem é que direciona você para esses lados? Não é, quem direciona, na verdade, de acordo com a própria Torá, é o coração do homem, que é, de acordo com a Torá, é o centro, digamos, dos seus pensamentos, né? Na concepção antiga, a Torá tem o coração como sendo uma simbologia do local onde os teus pensamentos são engendrados, são realizados. Diz o texto bíblico, a Torá diz que a inclinação do coração do homem era má desde a meninice. Ou seja, os Uhum. pensamentos do seu coração, a inclinação dos seus pensamentos era sempre para o mal. Isso indica então que não é nenhum agente externo, não é um Satã, não é nem o próprio Deus, não é ninguém, somos nós mesmos. Nós direcionamos, porque nós temos liberdade para isso, devido ao fato de ter sido criados com o livre arbítrio, a livre escolha. Então, Perfeito. algumas pessoas contestam a ideia, dizendo que o livre-arbítrio é uma ilusão, etc. Mas não vou entrar nesse aspecto filosófico agora. O fato é que a Torá admite isso, que o homem tem o poder, sim, de escolher. Entendi. Mas a gente Não, pode trazer no futuro falasse sobre esse livre-arbítrio sim, também. São podemos. temas importantes que dão um esclarecimento, já que falou que tem pessoas que não existem, né? Bom,
As pessoas dizem que livre-arbítrio é uma ilusão, etc., ou que não existe. Só conceitos filosóficos, mas o que a Torá nos ensina claramente pelas suas linhas é que o homem escolhe o seu caminho e ele determina, na verdade, não é Deus que escreve o futuro do homem ou que determina o futuro do homem, é o homem que escreve o seu próprio futuro. O homem escreve a sua história. Escreve a sua história. Perfeito, excelente. Chegamos ao finalzinho. Um capítulo, um texto, é um capítulo, né? Capítulo. Um verso. Um verso. Não digo nem um capítulo, um verso para uma hora. Tem muita coisa. Vamos encerrar um dia a nossa carreira, né? A nossa partida, só estudando Torá, né? Uhum. Nos alimentando, né? Olha, eu quero dizer para você, aproveitando o gancho, que eu comecei a ler o livro, é pancada, hein? Bom, né? Então, finalizando aí as suas considerações finais e anuncia esse livro aí que eu comecei a ler o livro aqui. Rapaz, o negócio é sério, hein? É Faz sério. seu comercial aí. E aqueles que querem fazer pergunta, Também. né, tirar dúvida, conclusões, faça a pergunta que a gente traz aqui à tona, né? Para esclarecer melhor. Com Ah lá, é certeza. contigo. Deixar contigo aí fazendo suas considerações finais e o seu comercial dos livros que você tem lançado aí. Bom, então o que acontece? O livro Acharit Hayamim é um livro que está sendo bastante requisitado. Graças a Deus as pessoas têm apoiado bem o trabalho, têm gostado do material, ou seja, os comentários são sempre positivos. E, na verdade, assim, como traz temas bem complexos como ressurreição, reencarnação, o Messias, demônios, né, A anjos, alma. a alma. Então, são temas que despertam muita curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa com relação a esse tipo de coisa, sempre Eu fui. também sou. Eu sempre questionei essas coisas, o que tem do outro lado. E quando eu acabar de ler esse livro, a gente vai trazer alguns tópicos. Não sei se vai valer a pena, porque você tem que passar a vender esse livro, né? Senão ninguém compra, né? Se você trazer o livro à tona, né? A Não, gente não, pode não. pegar A gente pode pegar uns Faz um, tópicos aí, faz um principalmente resumo. sobre os demônios, Faz fazer um resumo. faz um resumo. É isso Aí o aí. que acontece? As pessoas que quiserem entrar em contato, vou deixar o WhatsApp, é só entrar em contato e a gente comenta sobre o livro, então, ok? E a outra face fala dele que ele é uma relíquia. A outra face já é o querido do pessoal aí que está É, chegando agora, o monoteísmo está entendendo agora melhor como é que funcionam as profecias, né? esse livro desperta tudo, esse livro. 70 profecias analisadas uma a uma, né, linha por linha. Muito, Né? muito bom. Profecias chamadas de messiânicas, né? Que não são tão messiânicas assim. Então é isso aí. Isso aí. Conseguimos um verso só em uma hora. E tem muita coisa ainda, hein? Tem muita coisa dentro desse tema ainda para dar uma esclarecida melhor. Então, quarta-feira, se o Criador permitir, estaremos juntos Tá para bom, mais gente. dentro desse tema aí. Sim. Sorlai Tovim, Seu horário muito bem. Até a próxima, então, Geraldo. Tudo até bom. a próxima.